E aí galera, beleza? Aqui é a Liara do canal Liara Programadora e hoje a gente vai aprender a fazer um carrossel só com HTML e CSS, então bora lá! Mas antes, aquela palavrinha dos nossos patrocinadores. Se inscreve no canal, senão vai cair um bilau. Se inscreve no canal, senão vai cair o bilau igual a minha orelhinha que não tá mais funcionando. Bom, já abri aqui o meu VS Code, que é a ideia que eu gosto de utilizar. Aqui eu vou criar um novo arquivo chamado index.html. Vou criar um HTML5, eu uso alguma extensão que eu não lembro qual que gera aqui pra mim, ó. Um HTML5 básico. Aqui eu vou colocar Sonic Gallery, né? Pra surpresa de 0 pessoas, eu vou fazer alguma coisa de Sonic. Aqui vamos começar a fazer o nosso código. Então vamos começar aqui pelo HTML. Então primeiro eu vou ter uma classe, uma tag figure. Depois vocês vão entender o porquê disso. E aí nela eu vou colocar uma classe chamada title container. E aqui dentro eu vou ter uma imagem. A imagem que eu peguei é essa aqui, ó, Sonic Gallery. Eu utilizei uma ferramenta, um site na verdade, que você consegue escrever um texto. É esse aqui, ó, textstudio.com, você escreve aqui qualquer coisa e ele gera aqui nessa fonte do Sonic, que eu achei bem legal. E ele gera uma imagem, ó, posso fazer o download como imagem, que é o que eu fiz para deixar o título bonitinho. Então bora lá continuar. Aqui eu ponho / nome do arquivo. Então aqui depois do título eu vou criar uma div chamada com a classe carrossel. Dentro dela eu vou ter uma div com a classe container, outra div com a classe slider container, não fiz errado, slider wrap. Esse wrap ele significa envolver, um outro nome aí para uma classe que vai simplesmente servir de container para outra. E aqui dentro a div fazer assim, ó, div slider. Vocês sabiam que se você coloca o nome da tag ponto alguma coisa, ele cria aquela div com a classe? Bem legal esse aqui. E aí aqui dentro eu vou ter as imagens. As imagens elas vão ter ID, porque a gente vai controlar o nosso carrossel pelo ID. Então eu vou colocar slide 1 e vou pôr um hashtag na frente. Slide 2 e slide 3. E agora eu vou pegar aqui do ladinho as URL das imagens que eu usei para esse coisa aqui. São todas imagens que eu peguei do Google Imagens mesmo. E eu vou colocar um alt que é first image, second image, third image. Não tenho certeza se está escrito certo não, mas vai ficar assim mesmo. Isso aqui aparece quando a internet está ruim e a imagem não carrega, e vai aparecer deixa eu tirar isso aqui que a gente vai usar um arquivo só. Aparece esse textinho aqui, ó. Geralmente é legal colocar ele bem descritivo de acordo com a imagem, porque o pessoal que usa leitor de tela costuma escutar o que tiver escrito aqui, ó, nessa descrição. Aí agora a gente vai colocar aqui os nossos controles. Então vou criar uma div com a classe controller nav.
E aí dentro dela eu vou ter várias tags A, que elas vai direcionar para aquele item. Então aqui vai ser hashtag slide 1, 2 e o 3. E basicamente é isso que a gente tem aqui do nosso HTML. Agora vamos para o que interessa, que é os estilos. Então eu vou fazer bem simples aqui, vou fazer uma tag style. Dentro dessa tag style eu vou chamar o meu body e nele eu vou colocar um background color, essa cor aqui. E aí pra gente começar a ver, que eu esqueci na verdade de abrir a nossa página, só as imagens soltas aqui, né? Só jogado. Então agora a gente vai começar a dar beleza para o nosso projeto. Então bora lá. No nosso title container, a gente vai dar um display flex, justify content center. Isso vai fazer o nosso título ficar alinhado ao centro. Vamos ver lá como que ficou. Ó, esse carinha aqui alinhou ao centro, então funcionou. Agora vamos pegar o nosso container container e vamos colocar um padding de uns 2 rem. Esse rem aqui é uma medida, ele é mais maleável, digamos assim, quando você dá zoom, ele não quebra, porque o pixel ele é fixo, né? Essa medida rem, ela é um pouco mais relativa, fica melhor na página. Então vamos fazer aqui uma estilização do nosso slider wrapper. A gente vai colocar um position relative nele, porque depois a gente vai precisar do position absolute. Um max width de 50 rem, isso aqui vai ser a largura máxima, e aqui a gente vai colocar margem 0 alto para centralizar as nossas imagens no centro da página. Bom, agora vamos estilizar o nosso slider propriamente dito. Deixa eu colocar um espacinho aqui para ficar mais bonito. Então, o slider vai ter um display flex. Que mais? Aspect ratio 16:9, isso quer dizer a dimensão, então ele vai ser imagens na horizontal. Deixa eu ver. Overflow X alto, isso vai definir a rolagem na horizontal. E eu vou esconder também esse overflow X, eu vou dar um hidden nele, que é para não ficar aparecendo aquela barrinha de rolagem. Deixa eu ver, que mais? A gente tem scroll, snap, align, não, é o type. O que isso aqui vai fazer? Eu vou dar um X mandatory. Esse scroll snap, ele entende que quando você faz a rolagem pro lado, ele já tem que pular para a próxima imagem. E aí a gente tem o scroll behavior, que é smooth, que é para fazer uma transição mais suave ali na rolagem. Vamos colocar um box shadow. Esses valores aqui, eu escrevi errado. São basicamente quanto de sombra que você quer, quanto de blur que vai ter, coisa básica de sombra. Tem até alguns sites que eles geram essas sombras aqui pra gente, é igual gradiente, né? E aqui eu vou colocar um border radius para deixar os cantinhos arredondados de 0.5 rem. Vamos ver se já tá dando alguma coisa. Recarregar aqui. Olha só como já tá bonito. Olha que bonito. Olha como tá bonito. Ele ainda não tá com os botões de navegação, que eu vou colocar depois. Vamos começar aqui, estilizar a nossa imagem. Então a gente vai chamar aqui, ó, slider img, né? A gente vai chamar um flex 0 100%. Esse flex 1, eu esqueci dos 2 pontos. Esse flex 1, ele é basicamente um atalho para as propriedades flex grow, flex shrink e flex basis,
que é o grow é o quanto que vai crescer o elemento, o shrink é o quanto que ele vai diminuir e o basis é a largura básica dele. Então isso aqui é um atalhozinho para essas propriedades do Flexbox. Então aqui, ó, aqui a gente vai colocar o scroll snap align pro start. Porque é para quando ele fazer o snap, pulou para a próxima imagem, em que parte que ele vai se alinhar? A gente quer no centro. A gente quer que a nossa imagem fique sempre no centro. Por isso que a gente utiliza esse scroll snap align start aqui. E a gente vai colocar Object Fit Cover, para nossa imagem ocupar 100% ali do nosso container e não ficar fora de alinhamento, ficar distorcido. Então vamos ver como que ficou essas nossas alterações aqui. Ó, olha só como já tá bonito, já tá aqui, ó, ocupando 100%. Eu ainda não consigo fazer o scroll pro lado, mas já tá bonito. Eu digo que já está bonito. O que você acha? Comenta aí se você acha que já está bonito. Só não tá funcionando como carrossel ainda, né? Para isso a gente vai precisar implementar os botões, que é a próxima coisa que a gente vai ver. Vamos agora fazer o nosso controller nav, que ele vai ser um display flex, vai ter um column gap de 1 rem. Um rem é equivalente a 16 pixels, tá? Esse column gap, ele coloca um espaçamento entre os itens, um espaçamento igual. Então aqui todos vão ter 16 pixels de espaçamento entre eles. Deixa eu ver, ele vai usar o position absolute, por isso que foi importante colocar o relative lá em cima. O bottom é de 1.25 rem. O left, esse aqui é o macete para você centralizar. Então você coloca o left 50%. Então, da esquerda ele vai dar um espaçamento de 50%. E aí a gente usa o transform, que ele vai pegar um elemento, ele vai modificar de alguma forma. E a gente chama o translate, rotacionar na posição X, por isso que eu estou usando o X, que é na horizontal. E a gente coloca menos 50%, quer dizer que ele vai sempre alinhar no centro. Ele vai ficar, esses botões aqui vão ficar alinhados ao centro, né? E aqui eu vou dar um Z-index 1, que significa que esse elemento de navegação, ele vai estar sempre por cima. Então, quem já trabalhou aí com edição de imagem, tem as camadas, então seria equivalente a isso. Isso aqui vai estar na camada de cima. Então, vamos aqui para as bolinhas, né? Estilizar as bolinhas. Então, controller nav, vou chamar a tag A. Então, ela tem largura de 0.5 rem, altura de 0.5 rem, altura e largura, border radius, quer dizer, de 50%, isso significa que ele vai virar uma bolinha. Esse border radius é o quão arredondado é. E aqui a gente vai colocar um background, que é um amarelinho, né? E aqui a opacidade eu vou colocar ela um pouquinho transparente, então vou pôr 0.55. Vamos ver como que ficou, vamos ver. Ó, olha só. Ih, não tá funcionando. O que eu fiz de errado? Ah, gente, achei aqui, ó, que eu errei. Tá vendo que eu botei esse hashtag aqui? Não pode ter esse hashtag aqui. O hashtag é só aqui embaixo, ó. Aqui tem o hashtag. Aqui em cima não. Então vamos ver se funcionou. Recarrega e tadadadã. Pimba! Yeah! Funcionou bonitinho. Então agora a gente tem um carrossel funcionando. E ficou muito bonitinho, eu gostei bastante. Pessoal, eu tô editando aqui o vídeo e aí eu percebi que eu esqueci de avisar
que esse código que eu fiz, ele é inspirado por esse carinha que eu vou colocar aqui, o arroba. É um cara gringo que faz vídeo de tecnologia. Aí eu vi o vídeo dele, curti o código que ele fez e trouxe aqui pra vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ajudado alguém aí fazendo esse carrossel. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam, né? Se vocês curtiram, deixe ideias também de próximos vídeos pra fazer. Eu vejo você na próxima e falou!